dando continuidade à série Princípio, e hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. A nossa leitura, ela será versículo por versículo, vamos explicar enquanto lemos cada versículo, e ao final eu quero trazer algumas aplicações. E o título da mensagem que eu irei compartilhar com os irmãos hoje, com a igreja do Senhor, é A Morte está no culto. Amém? Vamos dizer esse título. A morte está no culto. É mais ou menos sobre isso que nós iremos refletir nesses 16 versículos primeiros do capítulo 4. Passagem bem conhecida, passagem que fala sobre o primeiro homicídio. E como foi mencionado aqui, parece que é propício em meio a essa tragédia que nós temos presenciado desde o início do dia, lá em Blumenau, a gente falar sobre morte. Não é à toa que temos vivido uma sociedade embrutecida. É difícil hoje, um dos espaços que eu estive levando a palavra hoje, muito delicado você falar do Senhor Jesus em alguns lugares. Muitos protocolos, muitas coisas. Ainda há espaços, ainda há locais onde a educação acontece, onde pessoas são formadas, que Jesus tem lugar, mas tem lugares que estão tentando tirar Jesus. Tem lugares que estão dizendo, não pode falar mais disso aqui. E a gente tem que orar, porque onde se tira Jesus, onde se tira o nome do Senhor da parada, a coisa fica feia. E a gente precisa orar pela nossa sociedade, para que a gente não fique tirando Jesus, o nome de Jesus, os princípios do cristianismo, dos espaços importantes. Não apenas as escolas, mas de todos os lugares. Em nome de Jesus. Gênesis 4, a partir do versículo 1, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto. Vou ler cada versículo e a gente vai explicando. Versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Esse primeiro versículo, ele nos relembra aquilo que o Senhor falou através daquele ato onde ele pune o homem, a mulher e a serpente. E ele deixou claro para a mulher que ela teria em dores, em sofrimento, ela daria a luz. Mas esse aspecto redentivo, esse aspecto da graça de Deus permaneceria, de modo que mesmo em meio ao mundo já caído, que é o mundo que está acontecendo aqui, em Gênesis 4, há aspectos da graça de Deus, de modo que tanto em Gênesis 4 como até hoje, o mundo, eu queria que você gravasse isso, o mundo não é tão ruim quanto poderia ser. O mundo, e você diz, pastor, mesmo com essas notícias hoje escabrosas, da maldade, da crueldade, da violência humana, mesmo com tantas coisas que a gente tem visto, eu posso garantir para você, o mundo não é tão mal quanto ele poderia ser. Não fosse a graça de Deus, tanto nesse ato de, através mesmo de um castigo, derramar da sua graça, o mundo estaria muito pior. Se Deus não refreasse o mal, se Deus não controlasse o mal, se Deus não dissesse ao mal, tanto no homem como fora do homem, você só vai até aqui, nós estaremos muito pior, enquanto humanidade. E aqui Eva se lembra, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Então, com o cuidado de Deus, ela celebra esse nascimento, mesmo em dores, mesmo com as dores que adviram do parto. Versículo 2 diz, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. E aí o texto ressalta Abel e Caim seguindo aquilo que havia sido colocado sobre o homem enquanto maldição. Abel, o restante do versículo vai dizer, tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Não há nada na profissão deles que vá justificar o que vem em seguida. Tem pessoas que querem justificar que o problema de Caim tem a ver com sua profissão, ou que o problema de Abel tem a ver com sua profissão, com o ofício que cada um deles escolheu. Apenas está sendo registrado aqui. Agora vamos para dois versículos importantes, versículos 3 e 4. Passado algum tempo, não sabemos quanto tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Algumas coisas precisamos comentar aqui. Não sabemos que idade eles tinham nesse momento, mas
Tudo indica que isso acontece na fase já adulta da vida de Caim e Abel. Tudo indica que eles já possuem idade para discernir as coisas, idade para processar as informações e os julgamentos que eles precisarão tomar a partir desse momento aqui crítico, que é um momento de adoração. É um momento de culto que está acontecendo aqui. Podemos dizer que a oferta de Caim e a oferta de Abel é o primeiro culto de que se tem registro na história. É o primeiro ato de adoração a Deus. E nesse ato de adoração a Deus temos dois adoradores. Temos duas pessoas prestando algum tipo de adoração a Deus. E sabemos pelos versículos que uma pessoa foi rejeitada, junto com sua oferta, junto com seu ato de adoração, e outra pessoa foi aceita, junto com seu ato de adoração. E a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, o texto ele faz questão de linkar o ofertante, o adorador, com o momento de adoração que ele ofereceu. E é importante a gente ressaltar isso, a gente vai aplicar questões relacionadas a isso no final. Mas aqui é um link. Deus negou, ou Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Não há como a gente separar um do outro. Da mesma forma, não há como a gente separar Abel da sua oferta. E aí muitos estudiosos tentam compreender qual é a base da rejeição. Uma das teses que são levantadas para que a gente possa responder por que Deus rejeitou um e aceitou o outro, envolve a ideia de sacrifício. Algumas pessoas vão dizer que aquilo que foi sacrificado não era esperado por Deus. Que Abel ele compreendeu e fez o sacrifício perfeito porque era um cordeiro, precisava ser apenas um cordeiro. Mas lembre-se que Gênesis foi escrito por Moisés e foi escrito para a nação de Israel, transitando ali para a terra prometida, chegando à terra prometida. Eles iriam ler essa passagem. E como dizer para uma nação que dentro dos seus atos de culto oferecia bebidas, oferecia frutos da terra, oferecia cereais, que Deus rejeitou a oferta de Caim porque eram frutos da terra? Consegue entender o que eu estou dizendo? Como dizer para uma nação cujo processo de adoração estabelecido lá em Levítico envolvia oferta de cereais, envolvia consagrar os frutos da terra, envolvia encarar as colheitas como parte daquilo que é entregue ao Senhor? Como dizer para essa nação que está recebendo em primeiro lugar essa história, esse relato, como dizer para eles que o problema da oferta de Caim foi o fato de ter trazido frutos da terra, se frutos da terra fazia parte do processo de adoração do povo de Israel naquela época? Então, nos parece que essa não é a melhor forma de responder a por que a oferta de Caim foi rejeitada. Mas há um indício, sutilmente deixado pelo autor do texto, que é Moisés, o autor humano, pelo menos. Há um indício sutil de qual é o real motivo pelo qual a oferta de Caim foi rejeitada. Diz que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O texto faz questão de dizer, inclusive nas suas expressões do original, que não há uma distinção entre aquilo que Caim escolheu. Caim escolhe do fruto da terra. Mas veja como o texto de Moisés qualifica a oferta de Abel. Abel, por sua vez, ou seja, em paralelo ou em oposto, na verdade, àquilo que Caim fez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quando nós olhamos tanto para Levítico como para o restante do Antigo Testamento especialmente, a parte gorda é a melhor parte do animal. Até hoje eu acho, né? Quem não chega no rodízio que é aquela picanha no grau, aquela capa de gordura abençoada. Então, quando você olha para a Escritura, gordura sempre está associada à melhor parte. Tanto que nos sacrifícios, já no período de Moisés, a gordura ela ia junto com os elementos que eram queimados. E uma parte, geralmente a parte do músculo, era retirada para que os sacerdotes se alimentassem. E o resto era jogado fora. Mas o que era queimado como holocausto e subia como aroma suave ao Senhor era a parte gorda. Mas não é apenas a parte gorda, é a parte gorda, a gordura da primícia, das primeiras crias.
aquilo que é prioritário, aquilo que veio primeiro. Abel, sem a lei de Moisés para dizer, olha, deem as primícias. Abel, sem este mandamento, ele compreendeu que era necessário entregar para Deus o melhor. Então, o mais provável é que a grande questão pela qual Caim teve a sua oferta rejeitada não é porque ele deu do fruto da terra, mas é porque ele deu qualquer coisa que veio da terra. Ele deu algo indistinto, algo genérico. E aqui temos uma diferença, meus irmãos, muito clara entre uma adoração que é genérica e uma adoração que é prioritária, uma adoração que é do melhor, uma adoração que procura fazer da melhor forma possível. Se por um lado a gente tem as pessoas, a gente falou semana passada sobre isso, acho que foi semana passada, sobre como as pessoas têm justificado tudo em nome de que é para Deus. É para Deus, o que importa é que é para Deus. Falando sobre as vestes de figueira de Adão e Eva, a gente falou isso semana passada. Por outro lado, a intenção importa. O fazer o melhor dentro do seu coração importa. Não é tudo, mas importa. E aqui o coração de Caim e o coração de Abel estão diante do Senhor. E a reação de Caim é fúria, é raiva. Não é raiva escondida, não é raiva velada. O texto diz no versículo 5 que a gente leu, o seu rosto se transtornou, ele fechou a cara. Duas coisas, meus irmãos, que eu não consigo controlar na minha cara assim, fica bem visível. Primeiro é quando eu estou com sono, segundo quando eu estou com fome. Minha esposa que o diga, basta apenas um olhar, ela está com fome, né? Basta o segundo olhar, está com sono, né? Eu não consigo esconder. E todo mundo tem algum tipo de sensação, algum tipo de sentimento que não consegue esconder. Caim estava enfurecido contra o seu irmão. Ódio no seu coração contra o seu irmão. Ao invés de refletir a respeito do culto que ele havia prestado, ele se dirige contra o adorador que foi aceitado. Seus olhos se voltam para o seu irmão, aquele adorador que foi aceito. Não sabemos de que forma isso aconteceu, se foi uma nuvem, se teve raio, como é que foi, mas ficou claro para ambos que um havia sido aceito e o outro não. Que uma oferta havia sido abraçada por Deus e a outra não. Que uma oferta foi considerada agradável e a outra não. Isso ficou claro. E uma vez ficando claro para Caim, ao invés de refletir a respeito da sua oferta, sua fúria se dirige contra o seu irmão. O ódio se dirige contra o seu irmão. É por isso que o Senhor Jesus, compreendendo muito melhor do que os mestres da lei, os fariseus do seu tempo, ele diz, vocês ouviram dos antigos, não matarás, mas eu digo aquele que odeia o seu irmão, aquele que trata com desprezo o seu irmão, falamos sobre isso há alguns dias pregando sobre ira, aquele que se ira contra o seu irmão, ele é réu do fogo do inferno. É o que está acontecendo aqui no coração de Caim. E aqui chegamos a uma segunda parte do texto. Vá comigo para o versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Perguntas que Deus faz para o adorador que foi rejeitado. Mais uma vez, desde que a gente tem falado no Éden, desde que a gente tem pregado, mais uma vez Deus toma a iniciativa. Não é Caim que, percebendo que o ódio do seu coração não é bom, não é Caim que, percebendo que sua oferta não foi aceita, que vai até Deus. Mais uma vez Deus toma a iniciativa. Mais uma vez Deus toma a iniciativa e vai até Caim e faz algumas perguntas. Por que você está furioso? A razão na sua raiva. Por que você transtornou? Porque você está com a cara fechada. Veja a preocupação do Senhor. De modo que, mesmo por causa do pecado, mesmo esta primeira família afastada, devido à decisão do primeiro casal, a graça de Deus ainda está presente. Isso acontece de igual modo conosco. Quantas vezes, junto com a oportunidade de pecar, vem a voz do Senhor, será mesmo que é bom você fazer isso?
Será que é mesmo esse o caminho? Será que isso vai dar certo? Quantas vezes, diante de uma escolha sabidamente pecaminosa, nós já não nos deparamos com a voz do Senhor nos questionando? Veja como esse Deus, que sabe todas as coisas, conhece o coração de Caim, se aproxima com uma sensibilidade que nem nós mesmos às vezes temos com o nosso irmão. Por que você está assim? Será que esse caminho vale a pena, Caim? E Deus diz uma palavra para ele dizendo: se você fizer o bem, não será aceito. Ele está dizendo: não há um caminho disposto para você. Há uma porta aberta para você. Você não precisa ser um adorador que, rejeitado, vai embora e se afasta. E vai fazer o que quer. Não, se você fizer o bem, se você fizer aquilo que é esperado por Deus, você vai ser aceito. Continua sendo o mesmo embate. Eu irei fazer a vontade de Deus, eu irei adorar a Deus como Ele quer, ou eu irei adorar como eu quero que seja a adoração. É uma questão parecida com a questão que Adão e Eva enfrentaram. Eu obterei conhecimento do bem e do mal a partir de Deus, ou a partir das minhas próprias decisões? Eu determinarei a minha ética, a minha conduta, a partir de Deus como referencial, ou a partir dos meus desejos como referencial? De que forma eu escolherei o que é certo e o que é errado para mim? Ele diz: mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está dizendo de alguma forma, porque é pecado aqui pode ser entendido tanto como a ideia de pecado, mas como oferta pelo pecado. É como se ele estivesse continuando o raciocínio de que Caim não precisa ser dessa forma. Caim, lembra que eu providenciei vestes para os seus pais. Caim, lembra que eu providenciei uma outra roupa para eles. Você tem um caminho alternativo diferente daquele que está no seu coração. Então, embora as perguntas de Deus pareçam muito sem propósito, elas estão sondando o âmago da intenção de Caim, da intenção odiosa. Elas estão mexendo diretamente com talvez uma trama que já havia no coração de Caim para matar o seu irmão, para matar aquele irmão que estava no mesmo culto de adoração a Deus. Embora as perguntas de Deus pareçam ser despretensiosas, às vezes para nós, né? Elas são muito claras. São perguntas que revelam. Nenhuma pergunta que Deus faz, na verdade nada do que Deus diz, a gente costuma chamar a palavra de Deus de revelação. Inclusive, se você for ler, por exemplo, Apocalipse, abrir a Bíblia em inglês, Apocalipse é revelation, é revelação. Na verdade, a Escritura ela é a revelação da vontade de Deus. Mas ao revelar a sua vontade, Deus também revela o nosso coração. Ao revelar a sua palavra, Deus revela quem eu e você somos. Por que às vezes é tão difícil vir para o culto? Porque às vezes é uma luta para a gente conseguir organizar as coisas e conseguir vir para o culto. É porque onde a palavra de Deus é exposta, e não estou falando só sobre o culto, estou falando sobre devocional, estou falando sobre parar um pouquinho e ler a Bíblia, estou falando sobre, em vez de assistir uma série, assistir uma pregação em casa. Por que essas coisas são tão difíceis? Porque assim, em alguma medida como aconteceu com Caim, acontece conosco. A gente é revelado, a gente é exposto pela palavra de Deus. E é ruim ser exposto. Eu não sei você, mas para mim é ruim demais ser exposto. Às vezes eu prego, como aconteceu domingo, e eu saio daqui pensando: meu Deus, como eu me expus. Junto com a palavra de Deus, porque é isso que acontece. Mas diferente, meus irmãos, grave isso, diferente do pecado de Adão e Eva que os expôs e os colocou diante da sua nudez, da sua vergonha, a exposição que Deus traz é para que as coisas sejam resolvidas, tratadas e saradas. Deus está expondo o coração de Caim não para que ele se afaste, mas para que ele caia na real. Quando Deus expõe o meu e o seu coração no lugar de adoração, num culto como é este, o primeiro culto, Ele o faz para que a gente caia na real. Não tenha medo de ser exposto diante do Senhor. Não tenha medo de ouvir a palavra e, como o apóstolo Tiago fala, ser confrontado com o espelho. A palavra não diz quem a gente acha que é. A palavra não diz quem a gente sonha em ser. A palavra não revela para nós.
quem nós somos em nossos planos futuros. Não, ela nos revela como nós somos. Por isso que é difícil às vezes ouvir a palavra, ler a palavra. Deus está revelando o coração de Caim. E a decisão continua sendo a mesma nos dias de hoje. Mas o versículo 8 continua. E Deus diz, você deve dominar esse pecado que bate à porta. Mas entenda, porque aqui a gente não precisa explicar isso. Nós sabemos que depois do pecado, o homem ele é totalmente depravado. Ele não tem condições de por si só dominar o pecado. Então esse domínio do pecado deve ser entendido à luz daquilo que o Senhor está dizendo. Olha, eu estou providenciando. Se você fizer o que é bem, se você fizer aquilo que eu espero, eu mesmo providenciarei fuga do pecado para você. Esse dominá-lo deve ser entendido dentro desse contexto, porque ninguém pode naturalmente dominar o pecado. Ninguém pode, com suas faculdades naturais, do jeito que nasceu, dominar e controlar o pecado. Deus é o único que pode fazer isso. Deus é o único que pode refrear o pecado na minha e na sua vida. E a oferta está para Caim, mas ele não aceitou. Infelizmente, ele não aceitou. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Curioso, né? O mesmo campo onde Adão e Eva foram lançados. O campo de onde Caim tirava o seu sustento. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Está aqui registrado o primeiro homicídio. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Mais uma vez, Deus sensivelmente perguntando, mesmo diante do pecado, mesmo diante do homicídio, mesmo diante do primeiro crime, por assim dizer, contra outra pessoa, mesmo do culto que teve como resultado morte, por causa da falta de compreensão daquele que foi rejeitado no ato de culto, ele diz ao seu irmão: vamos ao campo, mata o seu irmão. E Deus confronta Caim: onde está o seu irmão Abel? A resposta, geralmente as pessoas, até nas brincadeiras, as pessoas falam que Caim foi bem ousado. Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? As traduções mais antigas: sou eu por acaso o tutor do meu irmão? Será que meu irmão é responsabilidade minha? Se Adão fugiu da sua responsabilidade enquanto marido, ao dizer, foi a mulher que o Senhor me deu, Caim agora foge de outra responsabilidade, a responsabilidade para com o outro, ao dizer, eu não tenho absolutamente nada a ver com ele. Perceba que mesmo após ter matado o seu irmão, o ódio ainda está lá. Olha que coisa. O ódio vai continuar lá. Você pode executar a sua vingança de pleno direito. Ou mesmo que você não faça nada. O pior pode acontecer com a pessoa que você está odiando. Mas isso não vai acabar com ódio. Há uma linha fina do tipo de morte que realmente proporciona alegria. A morte através do ódio, a morte que é resultado do ódio, ela faz com que o ódio, ao invés de morrer, aumente. Não soluciona. Mas a morte que vem através do amor, a morte que vem através da propiciação do próprio Deus, ela é capaz de aplacar toda e qualquer ira. E a gente precisa separar uma coisa de outra. Quem odeia, mata. Mas quem ama, se entrega por amor. Quem ama, se entrega, se doa para o outro. Então, mais perguntas? Não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? As perguntas do Senhor estão sempre ecoando nesses primeiros capítulos de Gênesis. Elas são atemporais. Elas são para todas as épocas. Parece que Deus está sempre se perguntando:
para nós. De onde vem a nossa ira, como ele perguntou? Por que você está assim? O que é que te leva a estar assim? Onde está o seu irmão? Quem é irmão mais velho aqui sabe e já ouviu muitas vezes essa pergunta. Sou irmão do meio, tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. Já ouvi muitas vezes essa pergunta. E eu me lembro de uma vez... Tá gravando, né? Eles vão ver depois. Mas... eu e meu irmão mais novo, a gente tem idade próxima. E... a gente brigava muito. Todos os sentidos que você imaginar. A gente brigava muito. E... teve um dia... que um colega meu, eu tocava na Filarmônica. Um colega meu de Filarmônica, a gente morava tudo junto ali. Acho que é Matheus o nome dele. É, Matheus. A gente tava lá, não sei o quê. E sempre menino, né? Não sei se os meninos de hoje brinca disso. Mas na minha idade, menino gostava de brincar de luta. Inclusive, era uma das coisas que eu mais gostava, era brigar mesmo. Só que muitas dessas brincadeiras terminavam mal. E meu irmão entrou numa brincadeira dessa que terminou mal. E nesse período, uma das cenas que mais ficou gravada na minha cabeça foi de um dia que eu estava no videogame, estava jogando e o pessoal gritou: teu irmão tá apanhando ali. Quando eu passei, esse rapaz que tocava comigo estava lá e a coisa estava feia. E aí ele apanhou nesse dia, sei que voltou para casa, machucado. Mas a cena ficou na minha cabeça. Eu não fiz nada pelo meu irmão. Ele é chato, mas ele é meu irmão. Ele faz uma raiva, mas ele é meu irmão. Ele come tudo que tem na geladeira, quando eu chego não tem mais nada, mas ele é meu irmão. E aquela cena ficou na minha cabeça. Infelizmente a igreja ela não tem tido esse senso. Nós vemos o nosso irmão apanhando, sofrendo, sendo maltratado. E a gente reage como Caim. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho alguma responsabilidade com meu irmão? E todas as vezes em que, muito antes de ser pastor, eu procurava me eximir de alguma responsabilidade com meu irmão em Cristo, Deus me lembrava dessa cena. Será que você vai deixar mais uma vez o seu irmão apanhando? Será que você vai só olhar, como eu só olhei naquele dia, fui para casa, e confesso que na minha cabeça de um menino de 13 anos, eu até fiquei um pouquinho satisfeito. O que é o pior de tudo quando a gente fala de igreja. Tem gente que fica satisfeito na igreja quando o irmão está mal. Tem gente que olha assim e quase que fala: eu avisei. Eu disse a ele, eu disse a ela que ia ser dessa forma. Agora aprenda. E aí a pergunta do Senhor quando nós agimos dessa forma é: o que foi que você fez? Por que você pensou assim? Por que você tratou o seu irmão assim? Não podemos, meus irmãos, nem permitir, nem nos alegrar quando o nosso irmão apanha, quando o nosso irmão sofre. Mas há consequências, assim como o pecado original trouxe consequências, esse que talvez seja o primeiro pecado registrado. O pecado, a gente sempre faz a definição de pecado original e pecado atual. O pecado atual são os pecados que as pessoas cometem em virtude do pecado original. Aqui temos o primeiro pecado registrado decorrente do pecado original. Escute, diz o Senhor para Caim: da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Mais uma vez, Deus pronuncia uma maldição. Sempre a gente repete aqui, em toda a Escritura, o único que tem poder para autorizar, não digo para proferir, mas para autorizar uma maldição é Deus. Esse negócio que tudo que as pessoas falam, cuidado, você está amaldiçoando, só se Deus permitir.
Ninguém tem em si o poder de amaldiçoar alguém. Toda a escritura. Pode procurar e a gente conversa depois, se você achar alguma coisa assim. Ah, mas tem o clássico exemplo. E Eliseu? Deus autorizou a maldição de Eliseu, por isso que os rapazes morreram. Simples assim. Maldito é você. A maldição está sobre Caim. A terra que foi agora castigada pelo pecado, ela é agora castigada pelo homicídio. Ela sofre como tem sofrido até hoje, com o sangue de pessoas inocentes. Podemos dizer que Abel foi o primeiro a morrer injustamente, o primeiro a sofrer uma injustiça grave, sem nenhuma culpa a respeito disso. Por isso que Abel está elencado entre os heróis da fé. Que ele diz que a oferta de Abel, lá em Hebreus fala, ela clama até hoje, ela fala até hoje. Porque às vezes quem presta o culto agradável a Deus, peca logo depois do culto. Às vezes quem adora a Deus da forma que é correta, logo em seguida, na saída, na porta, já erra. Abel não teve nem a oportunidade de se orgulhar do seu culto, de se envaidecer do seu culto. Um culto, um ato de adoração agradável a Deus e como consequência a morte. Versículo 12: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Não bastasse a maldição que estava sobre Adão, parece que ela agora é agravada para Caim. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Nós continuaremos o restante do capítulo na próxima semana, mas eu queria que a gente se perguntasse, fizesse algumas perguntas nessa noite. Em primeiro lugar, que tipo de culto eu tenho prestado ao Senhor? A gente está, meus irmãos, há quase, acho que mais de 4 meses, só aprendendo na escola bíblica dominical o que é o culto. De que forma nós podemos adorar o Senhor, os elementos do culto. Para que a gente entenda de uma vez por todas que não se pode achar que qualquer coisa feita de qualquer jeito pode adorar a Deus. Que Deus é fácil, assim como as pessoas dizem. Que Deus é carente, assim como as pessoas dizem, de qualquer coisa. Meus irmãos, nós não temos noção de quão perfeita adoração é prestada a Deus nos céus, todos os dias, diuturnamente, pelos seres celestiais. E onde é que tem entrado na cabeça das pessoas que elas fazem qualquer coisa e Deus aceita? Que culto nós temos prestado ao Senhor? Segunda coisa que eu quero aplicar hoje aos nossos corações para a gente refletir é a intenção do coração. Embora não seja tudo, faz de qualquer jeito, o que importa é a intenção de adorar. Embora não seja tudo, a gente tem que ter cuidado com esse extremo, a gente tem que ter cuidado com o outro extremo, de achar que só o externo importa. Num primeiro olhar, a adoração de Caim estava tudo ok. Externamente, fruto da terra, não é Deus quem dá do fruto da terra, não é Deus que providencia? Externamente está tudo ok, mas havia alguma coisa a respeito de Caim que fez com que ele e sua oferta fossem rejeitados. A intenção também tem sua importância. Aquilo que está no nosso coração, quando fazemos tudo o que acontece aqui nesse lugar, tem muita importância. Todos os dias eu oro ao Senhor para que a gente construa na igreja local, para que a gente construa na igreja Nazareno em Caruaru uma cultura que pare de supervalorizar esse lugar aqui. Que pare de supervalorizar essas coisas aqui. Que pare de achar que adoração tem a ver com isso aqui, ó. Que um culto ele é prestado a Deus ou que há funções, há serviços na igreja e na adoração ao Senhor que são subalternos aos outros. Quem tinha esse pensamento foi repreendido pelo Senhor Jesus. Jesus disse, olha, vocês estão vendo João Batista? Não há ninguém nascido de mulher maior do que ele. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Pronto, acabou a conversa.
Tem gente que acha que só dá para servir a Deus quando tem um microfone. Tem gente que acha que só dá para servir a Deus quando tem um púlpito. Ah, eu quero pregar. Tem milhares de pessoas em Caruaru que podem ouvir a sua pregação. E eu não estou dizendo com isso que você não pode pregar na igreja. Pode. Deus vai dando, capacitando, vai dando oportunidade. Mas não há adoração ou formas de adorar subalternas. É horrível, meus irmãos, a hierarquização do púlpito hoje. É horrível achar que tem pessoas que acreditam que determinados ministérios são mais importantes do que outros. Todos os dias não, diversas vezes, o Senhor me lembra de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele foi um dos maiores pregadores dos últimos, talvez, 200, 300 anos. Ele pregava para multidões de 20, 25 mil pessoas. Mas ele foi ensinado pelo Senhor que ele não deveria hierarquizar o púlpito. Não se trata de uma escadinha. Eu agora estou servindo na recepção e aí eu vou progredir. Como é que eu vou progredir? Não, eu vou dirigir um culto de oração. Mas eu quero mais, eu vou progredir. Eu vou ministrar o louvor. Não, e depois eu vou progredir. Eu vou pregar a palavra. Isso não existe na igreja. Na igreja essas coisas não existem. Pelo contrário. Os membros que eram tratados por mais indecorosos, diz o apóstolo Paulo, Deus revestiu com mais honra. Como eu queria que a igreja brasileira houvesse disputa para participar da intercessão. Como eu queria que na igreja brasileira houvesse disputa pelo ministério de mídia. Como eu queria que na igreja brasileira, de modo geral, não estou falando da gente especificamente, houvesse disputa para dizer assim, pastor, eu quero cuidar de uma pessoa. Eu quero discipular uma pessoa. Pastor, chegou uma pessoa nova convertida na igreja, o que é que nós vamos fazer para cuidar dessa pessoa? Cuidado. Cuidado com a intenção. Cuidado com o amor pelos holofotes. Cuidado. Charles Spurgeon, antes de ser colocado onde ele foi colocado, para pregar para essas multidões, ele relata que atravessava rio, cavalgava 10, às vezes 15 quilômetros, para encontrar uma família, pai, mãe e 2 filhos. E nas dificuldades que ele encontrava para fazer isso, ele lembrava das palavras do Senhor Jesus na parábola que diz, servo bom e fiel. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu colocarei você. Qual é a grande verdade por detrás dessa frase do Senhor Jesus? É que para o fiel, tudo que o Senhor coloca nas mãos dele é muito. Para o fiel, tudo que Deus coloca ele para fazer é muito. O apóstolo Paulo fala, tudo aquilo que vier às suas mãos faz conforme as tuas forças. Onde Deus colocou você, agora faça com suas forças. Porque para quem é fiel, tudo é muito. Tudo tem valor. Tudo é importante. Minha esposa fica tirando onda, agora vou revelar uma coisa aqui. Minha esposa fica tirando onda do jeito que eu arrumo as cadeiras. Teve um dia que eu fiquei agoniado com a forma que a gente arruma as cadeiras e eu fiz côncavo. Aí outro dia eu fiz em V. Aí outro dia eu queria já fazer um negócio diferente demais, que nem os irmãos que tem na Assembleia que botam umas cadeirinhas assim, acha bonitinho, aí bota as outras assim em fileira. E ela fica olhando, às vezes arrumando na cadeira e diz, tá bom, menino. Tudo que vier às suas mãos faz conforme as suas forças. Porque a adoração não tem a ver com holofotes, tem a ver com a nossa intenção, com aquilo que nós fazemos para o Senhor. E às vezes eu precisei aprender a duras penas
que não existe hierarquia no serviço do Senhor. Jesus lavou os pés dos discípulos para nos lembrar disso. Mas há uma outra aplicação que eu quero trazer para o nosso coração hoje. O que você vai fazer com seu irmão? O que você vai fazer do seu irmão? Não existe. Se tem uma coisa que a passagem do primeiro homicídio ensina a gente é que não existe culto isolado. Todas as vezes que eu acho que o culto é só a respeito de eu e Deus e não tem o outro, a coisa começa a complicar. Jesus disse que a nova e eterna aliança era celebrada por um povo. Então, quando você for adorar o Senhor, lembra daquilo que o Senhor Jesus falou? Se você tiver uma dívida com o seu irmão, procura te conciliar com ele. Aí depois você vai e presta a sua oferta. Lembra que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus colocou uma condição bem maravilhosa para a gente ser perdoado. Perdoa as nossas ofensas, assim como, na mesma medida que nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. Tem uma música que eu gosto muito do Wiener. A gente não canta aqui na igreja ainda, quem sabe a gente não aprende ela. Que ela começa dizendo: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ah, meus irmãos, uma coisa que eu quero ver cada vez mais na nossa igreja é Deus fazer chover perdão e graça. As pessoas saírem daqui depois de um culto e dizerem, depois de um ato de adoração, e ao invés de se matarem, seja fisicamente, mas especialmente no seu coração, ela dizer: eu fui a um culto, eu fui a um ato de adoração e eu saí dali perdoado, eu saí dali renovado, eu saí dali confrontado pelo meu pecado, mas eu me arrependi, eu fui perdoado, a graça choveu, o perdão choveu. Mas se você não se interessar pelo seu irmão, se você não prestar um culto preocupado com seu irmão, preocupado com aquele que Deus colocou na igreja, colocou dentro dessa congregação para caminhar com você, sinto muito lhe dizer, essa chuva não vai descer, essa chuva não vai acontecer. Faz chover perdão e graça sobre mim, mas sobre o meu irmão também. Porque o que nós temos não é um contrato. O culto que nós prestamos ao Senhor não é baseado em uma filosofia humana. É uma aliança, meus irmãos. E alianças não foram feitas para serem quebradas. Fique de pé. Semana que vem nós continuaremos falando sobre esta palavra. Que o Senhor possa aplicar tudo isso que nós refletimos ao nosso coração. Que nos próximos cultos a gente se prepare melhor. E que ao invés desse culto que, por causa de um dos adoradores, teve como resultado imediato a morte de alguém, esse é um dos pedidos que eu faço muito a Deus. Deus, eu não quero que os nossos cultos gerem morte. Quero que os nossos cultos gerem vida. Vamos orar pedindo isso sobre este lugar. Que os nossos cultos possam gerar vida. Que a gente não saia do culto chateado porque o irmão fulano teve a oportunidade. Ou porque ciclano não é tão bom de oratória assim. Ou porque o louvor não era o que eu queria. Não, meus irmãos. Culto é para gerar vida. Culto é para produzir vida. Porque é no culto que nós nos aproximamos do autor da vida. Pai, nós te agradecemos essa noite. Louvamos o teu santo nome neste lugar.
Bendizemos, ó Pai, porque sabemos que Tua palavra, ela é melhor do que qualquer filosofia humana. Ela é mais importante, ela é mais crucial do que qualquer coisa humana. E Deus, debaixo, ó Deus, dessa exposição da Tua palavra, onde vemos, ó Deus, um culto que teve como resultado morte, pela má compreensão, pela inveja, pela cobiça que foi gerada no coração, pela ira, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que estas coisas não tenham lugar na igreja do Nazareno Caruaru. Que estas coisas não tenham lugar em nosso coração. Nós queremos que sobre a nossa igreja chova perdão e graça. Nós queremos que nossos cultos gerem vida. Nós queremos que nossos momentos de adoração sejam vibrantes, sejam vivos, sejam, ó Pai, manifestação do Espírito Santo agindo em nós. Para vivificar, para renovar. Que pessoas que cheguem aqui, elas possam dizer, de fato, Deus está naquele lugar porque é um lugar de perdão. Não é um lugar onde as pessoas elas estão preocupadas em aparecer, em exercer ministérios que por aí, nessa mentalidade empresarial que infelizmente tem invadido a igreja, as pessoas acham que tem chefes na igreja. Não há chefes na igreja. Não há posições de destaque na igreja. Não há holofotes na igreja, a não ser aqueles que estejam apontados para a cruz do Senhor Jesus e para o nosso Deus. Que nós, como adoradores, possamos fazer tudo o que vem à nossa mão com força. Não estamos subindo uma escadinha, Pai. Não estamos progredindo, ascendendo. Coloque em nós, ó Deus, o desejo de fazer aquelas coisas que são mais desprezadas na casa do Senhor. Que mais são colocadas de lado, que mais são postas em negligência. E sobretudo, Pai, que a gente nunca preste um culto onde a gente não consegue olhar para o lado, onde a gente não consegue olhar para o irmão, onde a gente não consegue olhar para a irmã. Nos livra de ser como a igreja de Corinto, que os seus atos de adoração, suas festas de comunhão tinham tudo menos comunhão. Nos dá um coração, Pai, em última instância, como de Abel, um herói da fé, que prestou um culto agradável ao Senhor. Nós queremos que os nossos cultos eles sejam para Ti e somente para Ti. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem cumprimentar seu irmão e sua irmã.